Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula é demonstrar como é possível criar no software AutoCAD, que é um software de desenho técnico, como é possível criar uma folha no padrão ABNT com as margens e a legenda dentro desse padrão da norma e como utilizar essa folha para documentar um projeto. Então, essencialmente, nós vamos fazer o desenho da folha, seguindo essas medidas aqui de referência. E, em seguida, nós vamos utilizar essa folha para documentar esse projeto. Então, vamos inserir essa folha aqui, preencher as informações da legenda, deixando o projeto pronto para impressão e perfeitamente documentado como deve ser um projeto de engenharia. Tudo isso nós vamos fazer nesse novo projetinho aqui. Então, nós vamos desenhar a folha do zero. E ao final nós vamos acrescentar um elemento mais avançado, que é a automatização do preenchimento de algumas informações da legenda. Então nós não vamos mais fazer o preenchimento da legenda manualmente. Nós vamos utilizar o que no AutoCAD é conhecido como atributo, que é um texto variável que o usuário pode preencher numa tela ao inserir a folha, e então fica muito mais cômodo se trabalhar dessa maneira. A ideia é misturar conceitos de desenho técnico com conceitos de algoritmos e lógica de programação. Muito bem, então vamos começar a fazer a folha. A folha ela vai ser feita de uma maneira, utilizando comandos muito básicos, para que uma quantidade maior de usuários possa ser beneficiada pelas informações que nós estamos colocando nesse vídeo. Então, vamos fazer a folha. Vou iniciar com o comando de desenho de linha. Marcar um ponto de início aqui. Vou apontar para a direção. Então, as medidas são 297 por 420. Vou descer aqui 297 novamente. Estou fazendo de uma maneira bem manual. Finalizar aqui. Esses comandos, inclusive, os usuários já devem dominar. O aluno já deve conhecer isso aqui. Comando de desenho de linha, é uma coisa muito básica, né? Ele só deve tomar cuidado realmente com as medidas. Então, essa margem, de acordo com a nossa referência, essa margem aqui ela é de 25 milímetros. E aqui em cima são margens de 7 milímetros. Então, vamos fazer utilizando o comando de cópia paralela, comando offset. Seleciono a linha, vou mudar o valor do offset agora para 7 milímetros, jogo aqui em cima, aqui e aqui. E agora, utilizando o comando trim, TR, eu posso eliminar esse excesso de linhas aqui, deixando o desenho já pronto para que a gente continue gerando a legenda. A legenda, segundo a nossa referência, ela tem 185 milímetros partindo dessa linha. Então, eu vou utilizar o comando offset, colocar a medida 185, gerar essa linha para cá. Eu vou jogar também daqui para cima uma medida de 40 milímetros, que eu quero fazer 4 linhas de 10 milímetros, então vou colocar 40 milímetros daqui para cá. E vou utilizar novamente o comando trim para apagar o excesso de linhas que eu tenho aqui. Pois bem, então agora eu tenho o contorno da minha legenda e a moldura da minha folha A3. Vou fazer as linhas, então vou usar o comando offset com medida de 10 e vou criar as linhas. Fiz então as 4 linhas. Vou fazer uma nova divisão aqui, vou, digamos aí, colocar 90 milímetros de largura daqui para cá. E agora eu vou cortar algumas linhas para gerar o espaço que eu estou precisando aqui, usando o comando trim e o comando de apagar, que é a tecla del. Bom, essa região é a região que a gente tem que se concentrar mais, é a região da legenda, e aqui devem aparecer alguns textos. Eu vou criar um texto, usando o comando dt, vou indicar o ponto de início dele, e a altura do texto eu vou deixar como 2 milímetros,
o ângulo de rotação do texto 0 graus, para que fique perfeitamente na horizontal. Vou criar um textinho aqui. Esse texto eu vou copiar para um canto. Então, uso o comando de cópia, levo esse texto para um canto, posiciono ali, de modo que fique adequado para aquele canto. E para que nos outros cantos ele fique exatamente na mesma distância, eu vou usar novamente o comando de cópia, só que eu vou puxar a cópia por esse ponto e levar até o ponto equivalente nas outras posições. Esse texto eu não preciso mais, vou apagar. Esses textos aqui eu vou editar para que tenham realmente o título que eu quero. Aqui eu vou colocar desenhista, aqui data, aqui escala e aqui revisão. Aqui eu vou colocar título. Pronto. Então, eu obviamente poderia ter distribuído esse layout de uma maneira bem mais adequada, mas eu vou utilizar dessa forma mesmo. E agora eu vou colocar textos aqui embaixo, que são textos que vão variar na inserção. Então, essa folha, como ela está, eu poderia já utilizá-la. Então, eu poderia utilizar essa folha para inserir dentro do meu projeto. Só que eu teria que preencher os dados da legenda manualmente. Então, todo espaço em que viria uma informação, como por exemplo o nome do desenhista, eu teria que preencher, na verdade, manualmente. Então, eu não quero isso. Muito bem. Então, agora eu quero criar os textos variáveis ou atributos. Para fazer isso, eu tenho um comando chamado att. Esse comando permite que eu defina um nome de variável para cada informação e posicione. E quando esse desenho for inserido no outro projeto, essa informação vai ser perguntada que ela é variável. Então, eu vou colocar aqui um nome qualquer, vou chamar aqui de nome des. É um nome de variável, tá? Para a informação do nome do desenhista. Um prompt, que seria uma pergunta, vou colocar aqui desenhista. Então vai ser perguntado o nome do desenhista. Qual é o valor padrão para esse nome, caso o usuário não preencha. Então vou colocar aqui José da Silva. Então se o usuário não preencher nada, vai aparecer José da Silva. Isso aqui é o que eu preciso ter de informação, basicamente, para criar uma variável, um atributo. A altura do texto, a rotação do texto, a posição dele eu vou especificar na tela. Ok. Então, eu posiciono adequadamente essa primeira informação. Pronto. Deixei um pouco deslocado aqui. Isso aqui eu quero que se posicione da mesma maneira nos outros campos. Então, eu vou copiar, comando CP, e vou levar para cada uma das posições que eu desejo. Em cada uma delas eu vou mudar as informações. Então aqui em data eu vou clicar 2 vezes em cima. Ao invés de nome de desenhista, eu vou colocar o nome de variável data proj, data do projeto. O prompt será data do projeto. E a data aqui eu vou deixar aparecendo assim, se o usuário não preencher nada. Mesma coisa para a escala. Escala, vou colocar ESC-PROJ. Prompt, escala. A escala aqui eu vou deixar como 1 para 100, se o usuário não mudar. Mesma coisa na revisão. Tag vai ser rev, proj. O prompt vai ser revisão do projeto. E o valor padrão vai ser revisão 0, se o usuário não escrever nada. Mesma coisa para o título. Nome de variável,
vou chamar de título do projeto, o prompt, título, e o valor vai ser projeto sem título, se o usuário não preencher nada. Então, basicamente, o que você tem que fazer é isso. Configurar essas informações e deixar a folha pronta para o uso. Em alguns lugares, o texto vai ser fixo. Em outros lugares, o texto vai ser variável e, na hora da inserção, o usuário vai ter a possibilidade de preencher adequadamente cada campo. Um último passo é definir o ponto pelo qual a folha vai ser puxada. A folha eu quero que ela seja puxada por esse canto para que facilite o posicionamento dela no layout. Então eu vou usar um comando chamado comando base e eu indico o ponto por onde eu quero puxar essa folha. Finalmente eu salvo o desenho no local. Eu vou gravar aqui nesse drive, vou chamar de formato A3. Agora é só inserir esse formato no meu projeto, emoldurando e colocando as informações de documentação básicas que o usuário vai precisar. Bom, agora que a nossa folha já está pronta, já está configurada, com textos variáveis e textos fixos, etc., já está com ponto base definido aqui no canto, nós podemos fechar o arquivo e agora, dentro do nosso projeto, nós podemos inserir aquela folha. Para inserir a folha, nós usamos o comando i e esse comando permite que você escolha um arquivo. Eu vou escolher aquele arquivo que a gente criou. Esse arquivo, quando eu dou um OK, ele vem e eu posso posicionar manualmente aqui se eu quiser. Então eu posso vir aqui manualmente e clicar no ponto de inserção dele, ou eu posso digitar 0,0 para que ele vá bem para a coordenada aqui do canto inferior. Vou fazer manualmente, só para ilustrar. E aí os dados são solicitados na tela. Note aqui que todos esses dados são variáveis. Nós criamos cada uma dessas variáveis e agora é só a gente preencher. Então, eu vou colocar aqui o nome, a escala, vamos dizer que a escala seja 1 para 50, a data do projeto, hoje é dia 2/7. Essa data ela poderia ser obtida também automaticamente do sistema, é uma outra opção. Aí eu mudaria a configuração desse campo para que ele fosse preenchido automaticamente. A revisão do projeto eu vou deixar como 0 e aqui eu vou colocar como planta de residência e vou dar um OK. Então o que acontece? A minha folha agora foi inserida, os dados já estão preenchidos. Então quando eu venho aqui, olha, nome do desenhista, a data, a escala, a revisão, o título, tudo isso aqui já foi preenchido, já na posição correta, o usuário não teve que se preocupar em configurar cada um dos textos e posicionar cada um dos textos na hora de inserir. Pode ser que aconteça de você trazer a folha e essas informações não serem perguntadas numa tela, elas serem perguntadas no prompt. Para resolver isso, você pode usar um comando chamado attdia. Esse comando ele te apresenta um valor. Se tiver 1, significa que você vai ter a apresentação da tela. E se tiver 0, significa que a tela não será apresentada e que as informações vão ser perguntadas aqui no prompt. Está com valor 1, então não tem problema. Se não tivesse, você digitaria 1 e Enter para configurar isso aí. Então, essencialmente é isso. Esse vídeo dá uma visão geral de como criar uma folha, como inserir uma folha no seu projeto, emoldurando o projeto e documentando adequadamente o projeto.